este lado, se estão fixe para ver. Obrigado por receberem. Eu não sou muito de conversar e dar assim estas palestras, mas acho que tem sido engraçado os convites que tenho recebido. E decidi hoje falar, eles pediram um bocadinho o que é que eu gostava de falar a nível de design e fotografia. Por isso, planeei uma ligeira apresentação para vos explicar um bocadinho quem eu sou e o processo e depois como é a minha vida do dia a dia como fotógrafo. No Porto, neste caso, porque estudei aqui em Coimbra, mas saí daqui em 2006 e confesso que senti que Coimbra estava parado no tempo, então precisei de sair e calhou ir para o Porto, tinha lá a família e tal, experimentei, gostei, e o Porto também cresceu muito grande, mas dei-vos parabéns e quero agradecer desde já, porque acho que é fixe estarem a fazer coisas assim, cativar o pessoal e motivação e trazer coisas novas. Pronto, então, para vos explicar um bocadinho aquilo que foi aqui referido, eu estudei aqui em Coimbra, parece-me uma escola que já não existe, que é a Arca, que deixou de existir há pouco tempo. E eu tirei o curso de Design de Comunicação e tirei o curso de Design de Comunicação, mas ao mesmo tempo tinha fotografia. E eu sempre fui um apaixonado pela fotografia e depois vocês se calhar vão perceber um bocadinho por causa daquilo que eu vou dizer. E tentava desenvolver isso como um hobby normal. Muita gente percebe, gosta de um hobby, tentam desenvolver e ficam melhores nisso. Só que eu percebi que a fotografia, se calhar era muito novo na altura e não me ia dar, pensava eu, não me ia dar assim muito futuro. Então, adorava desenhar, etc. E pronto, tirei o curso de design associado com a fotografia e acho que isso foi importante para depois, com os acontecimentos que todos nós na nossa vida temos, a certa altura há umas mudanças na nossa vida, há coisas que acontecem que nos fazem mudar, ou ficamos mais tristes, mais felizes, etc. E mudamos de rumo. E isso foi um bocadinho que aconteceu com a minha vida, que vocês vão perceber. Mas isto aqui só para vos explicar, que eu tirei o curso de design e depois fui para o Porto trabalhar. E aqui são alguns exemplos de algumas coisas que fiz, estando associado a um estúdio de design, que nós trabalhamos para a cultura. Dou-vos alguns exemplos, Centro Cultural de Vila Flor de Guimarães, como Casa da Música ou Serralves, e fazíamos design, assim, mais para a cultura, publicidade, teatro, concertos, coisas de dança, menos publicidade, porque há vários tipos, na verdade no design há vários tipos de caminhos que nós podemos seguir. E eu acho que este caminho deu-me algumas bases a nível de design, depois vocês vão ver mais à frente, que é o que eu tento fazer em fotografia. Que era o que eu estava a dizer aqui à primeira pessoa que chegou. Eu acho que nós não temos que ser apenas bons a uma coisa, podemos ser bons a duas ou três coisas. Eu acho que é isso que eu sinto, porque eu fiz design e depois a uma certa altura da minha vida eu decidi inverter porque eu fazia design e fotografia, só que não conseguia aplicar a fotografia da forma como gostava. Estava a trabalhar em design no estúdio durante 8 horas e era obrigado a fazer design. Então a fotografia tentava fazer à parte. Só que depois fartei-me de estar num estúdio sentado durante 8 horas e algumas coisas aconteceram na minha vida que eu decidi, ok, então se calhar agora vou inverter, vou ser fotógrafo e designer. Trabalhando mais na fotografia e menos no design. E foi isso que aconteceu. Só que, pronto, isto para vos explicar que estas bases foram muito importantes e esta base de fotografia, este sou eu, mais o meu padrinho, estávamos num parque de diversões na Holanda. E eu mostro esta fotografia porque, a certa altura da minha vida, eu olhei para esta fotografia e percebi que havia alguma coisa que me fez perceber que eu devia mudar. Porque o meu padrinho foi uma pessoa muito importante para mim na minha vida, como se fosse um segundo pai, educou-me e ele era professor universitário, sabia 7 línguas, escrevia e andava para a África e tudo lá, viajava, etc. E era fotógrafo amador. E eu acho que se calhar alguma das coisas que eu fui vendo, eu era muito novo, quando eu tinha 11 anos, mas eu acho que até lá aprendi algumas coisas e fui captando algumas coisas que eu tinha a nível fotográfico e mesmo da escrita, dos livros, etc. Porque eu adorava fotografar. E eu acho que essa costela da fotografia veio pelo facto de eu gostar de design, mas se calhar um bocadinho, eu tento acreditar que a ligação veio um bocado daqui, do facto de ele me ter educado e ter vivido comigo. Por isso, eu tento perceber onde é que veio as bases que
Quando eu falo em mudança, eu aqui era designer, esta fotografia representa uma foto que eu ganhei num concurso. Um concurso no Porto, que era sobre a Ponta Rábida e a Faculdade de Engenharia, que eles queriam uma interação urbana entre a ponte e o resto da cidade. Uma foto muito estranha, porque é só um poste de um elétrico e a ponte. Mas a verdade é que eu estava como designer a trabalhar e o meu horário era muito versátil. Eu podia entrar tanto às 9 como às 10, eu sabia que tinha que fazer aquilo até ao fim e saía às 8 ou às 9. Não havia aquela coisa de picar o ponto, que é muito fixe. Quem tem que picar o ponto é muito chato. E então, isto era provavelmente 9h30 e eu passei por esta zona no Porto, a Ponta Rábida, e vi que estava cheio de nevoeiro. Então, mandei uma mensagem a dizer: vou chegar atrasado. Ao meu patrão, vou chegar atrasado. Voltei para trás, fui buscar a máquina e tive para aí 2h30 à volta da ponta a tentar fazer fotografias e tal, por prazer próprio. E isto foi interessante. Depois apareceu um concurso da Ponta Rábida, super próximo, nos meses seguintes, e eu decidi concorrer e, sem qualquer expectativa, ganhei o concurso. E isso foi super engraçado porque ganhei o concurso, recebi 500 euros e foi uma mudança na mesma altura em que eu abdiquei de ser designer e quis ser fotógrafo, e esse dinheiro ajudou-me a comprar uma lente para eu ter uma melhor máquina, para fazer melhores fotografias, etc. São aquelas coisas na vida que as coisas vão acabar por acontecer mais cedo ou mais tarde. Isto foi uma mudança interessante. E eu percebi, depois, isto é uma fotografia de umas vinhas aqui perto, na zona da Beilhada, que foi tirada às 6h30, 7 da manhã. Foi um trabalho que eu fiz, só para vos explicar um bocadinho. Eu escrevi a profissão de indicação só para vos explicar que porque é que eu ganhei o concurso da Ponta Rábida. Eu tinha um material que não gostava para nada a nível de fotografia, mas foi a dedicação, pelo menos eu penso que foi isso, a dedicação que eu tive a tentar esforçar-me com o material que tinha, a tentar esforçar-me para tirar as melhores fotografias, e realmente agora percebo que, com estes anos todos, percebes que não precisamos ter a melhor máquina do mundo, ou ter o melhor computador, ou o melhor carro, etc. Se nos esforçarmos muito, talvez consigamos lá chegar, e essa é a ideia. E isto aqui foi um projeto com um cliente, que ele pediu para eu fotografar as vinhas em todas as fases do ano. Verão, outono, inverno, primavera, e isto foi tirado às 6h30 e eu peguei num escadote na máquina, em umas botas, e lá fui eu, tipo, antes de nascer do pôr do sol, a tentar explorar as melhores situações que a fotografia tem, que é o nascer do sol, a melhor luz, o pôr do sol e por aí fora. Depois de ter posto a perna numa poça d'água até à coxa, mas foi engraçado, passas por essas coisas. Mas isto tudo para dizer que, às vezes, a dedicação é muito mais importante do que o resto do material que tu tens, neste caso em fotografia. Podes ter uma máquina pequenininha e esforçar-te, etc., e tens um bom resultado na mesma. E isso foi uma das coisas que eu fui aprendendo com este passar dos anos na minha profissão. Depois, eu não sabia o que ia ser do futuro, mas decidi, ok, vou ser fotógrafo. E na altura não recebia para aí há 4 meses e tive uma proposta apenas de lazer, de férias, para ir a Nova Iorque e voltar. Através de família. Tenho uma família e eles disseram: olha, vem às vezes até cá e passas aqui 2 semanas e tal, e podemos ter viagem e tal, não sei o quê. Ok, então fui para Nova Iorque com 17 euros na conta, a pensar: eu não recebo, eu não sou designer, estou farto de fazer isto e vou para Nova Iorque com 17 euros na conta, tipo, não faz sentido nenhum. E a vida deu assim um salto. E quando voltei disse: não, nunca mais voltar aqui, vou mudar, vou fazer qualquer coisa diferente da minha vida. Foi aí que decidi ser fotógrafo e explorar, ganhei o concurso e a vida encaminhou-se de certa forma. E esse ano foi um ano de ruptura, principalmente por causa desta foto, em que eu passei para aí 4 ou 5 meses sem fazer nada, basicamente porque saí do estúdio onde trabalhava e pensei: ok, vou ser fotógrafo, mas não tenho clientes, não tenho nada, como é que eu faço? Então tenho que criar um portfólio, criar conteúdo para mostrar às pessoas. E isto foi um ano que, quando tudo muda na tua vida, tu tomas decisões e fazes coisas fixes. Esta foi uma das coisas que me deu assim um boost incrível para experimentar e fazer muitas coisas. Pronto, à medida em que eu fui crescendo como fotógrafo, nesse ano, eu criei este projeto de parceria com as pessoas com quem eu trabalhava no estúdio de design, porque eu percebi que eles eram a minha família durante 6 ou 7 anos e fiquei com boas relações, e nós decidimos criar este projeto. Era o que eu estava há bocado a falar. Este projeto é o It Came From Space, que infelizmente deixou de existir em setembro, mas durou desde 2013, e a ideia era: nós gostávamos de trabalhar, ter grandes clientes. Todos na nossa vida, se calhar, gostávamos de ter grandes clientes ou trabalhar com grandes marcas ou alguma coisa. E nós não tínhamos esses clientes. Não tínhamos a Nike, não tínhamos a Google. Gostávamos de trabalhar assim com grandes massas. E então, dissemos: não
como se fosse para esses clientes. E como é que fazemos isso? Inventamos uns projetos, chamamos os nossos amigos, pessoal que queira trabalhar connosco esporadicamente, e vamos criar assim esses projetos fixes com os nossos recursos que temos. E foi isso que fizemos. Começámos a chamar uns amigos, começámos a fazer uns propostas engraçadas, uns workshops, sei lá, umas exposições, coisas engraçadas, e começou a crescer. E depois nós pensámos, era giro ir buscar técnicas antigas, ir buscar, comprar máquinas de impressão relacionadas com o design, e isto começou a crescer. Nós tivemos um espaço quase como Guinness, não é? mas de uma forma mais ligada ao design. E eu acabava por ser um tipo fotógrafo naquele bando de designers e ilustradores e tudo que estava ali ligado dos nossos amigos, daquele meu grupo dos artistas. E criámos este projeto, mudámos de instalações 2 ou 3 vezes, falámos com a Câmara de Gaia. A Câmara de Gaia cedeu-nos este mega espaço que são, isto é um armazém enorme. Na parte do Cais de Gaia existem uns armazéns do vinho do Porto, já devem ter ouvido falar. Eles tinham lá este espaço, cederam-nos o espaço e nós fizemos muitas coisas fixas lá, workshops de caligrafia, encadernação, técnicas de impressão, fizemos jantares, fizemos palestras, fizemos muitas coisas super engraçadas. E isto foi um ponto muito importante na minha vida, porque eu percebi que estar sozinho em casa, porque eu saí do estúdio onde estava, estar sozinho em casa a trabalhar não é nada bom. E então percebi que me devia ligar às pessoas. E o facto de ter conseguido criar este projeto, eu aprendi imenso a partilhar. E eu aqui, quando falo em partilha, eu não gostava de ter e não gosto, espero nunca vir a ter, um estúdio de fotografia que eu esteja lá sentado numa secretária sozinho. Acho que isso não faz sentido. E se calhar as bases que eu tive de design, de estar com pessoas, porque as pessoas que estavam no meu estúdio, uma das pessoas era professor, e estava sempre a trazer a energia dos alunos que ele tinha nas aulas, etc. E trazia para nós e falávamos como é que tinham sido as aulas e os projetos que estavam a fazer, e às vezes convidavam pessoas. E isso era uma energia incrível de partilha de conhecimento. E é isso que eu percebi e tentei fazer ao criar este projeto com o resto das pessoas, que era partilhar. O facto de estarmos no mesmo espaço a partilhar uma sala com 4 ou 5 pessoas e podemos falar e termos coisas expostas na parede e nos papéis no chão, e o que estás a fazer? Estou a fazer isto. E esse projeto é fixe. E podermos falar sobre essas coisas foi um conhecimento brutal que eu tive. E é isso que eu ainda continuo a tentar manter, mesmo em fotografia, chamar pessoas para estarem comigo para colaborar, de várias áreas diferentes, ou poder colaborar com pessoas. Eu acho isso super interessante. E isto foi uma coisa que eu criei, que aprendi, e que deu muitas alegrias, e bem, tivemos muita gente, foram coisas muito interessantes. Pronto, isto acabou por ficar a minha história, infelizmente, porque era muita gente e as pessoas tomam decisões na vida, uns saem, outros tomam outros caminhos, e isto acabou por ficar assim, meio perdido, e às vezes são ciclos. Foi fixe enquanto durou, foi bom, pronto, vamos a outro projeto e as coisas vão acontecer de outra forma. Nós tínhamos muito, estás a ver, vocês podem ver aqui, muita gente, isto era um jantar de Natal, por exemplo, nós éramos para aí, nós trabalhámos 20 e tal, mas depois pedíamos com os colaboradores de fora, os amigos, etc., podíamos chegar aos 40 quase, como falaram há bocado, fazíamos impressões lá, vendíamos as coisas e tal, tínhamos uma dinâmica engraçada. São alguns exemplos dos workshops em que a variedade de pessoas que vinham era super engraçado, explorarem. Isto era uma máquina que parece uma fotocopiadora, mas é uma risoprint, que é uma técnica de impressão antiga, que é um rolo de tinta, que vamos supor que queríamos imprimir um póster com 3 cores, tínhamos que imprimir uma cor de cada vez nesta máquina. Isto é uma máquina super antiga, era super cara arranjar, e depois se alguém conseguisse estragava-se, tínhamos que falar com o técnico, porque ia ser lá dono. Mas pronto, isto foi super engraçado, e eu acabava por fotografar estas coisas, dava-me imenso prazer partilhar a nível de fotografia tudo aquilo que fazia. Isto foi uma experiência muito engraçada. E pronto, e em setembro já estava farto e decidi mudar, e aí está. E quando falo em refrescar, acho que às vezes é bom. Vocês mudaram de espaço, estão aqui num novo espaço, é positivo. Tal e qual como eu agora tenho um espaço diferente, um espaço partido com mais 3 pessoas, um estúdio criativo, Lift Creative Studio, que fazem videomapping, projeção, e uma rapariga, que é a Irena Jubler, que é austríaca, que faz design industrial e trabalha com cortiça e plástico, faz assim umas cenas muito baratas, é muito engraçado. E eu acho que é sempre bom quando há aqueles ciclos que mudam as vidas, mesmo em qualquer profissão isto existe. Por isso, isto é um bocadinho só para vocês perceberem o que é que me aconteceu. Agora aqui, relativamente à fotografia, eu pus aqui só alguns tópicos, princípios. Vou falar só um bocadinho daquilo que eu faço como fotógrafo. O que
ser, e era o que eu estava a dizer há bocado, vou ser fotógrafo para designers. Ok, fixe, porque eu percebo design, então vou tentar aplicar aquilo que eu conheço em design em fotografia para transformar, se calhar, os trabalhos deles, ou a apresentação dos trabalhos deles, numa forma melhor. Ok, mas os designers são os piores clientes, que não têm dinheiro, a malta que está a começar do início e não tem dinheiro nenhum e não querem investir num fotógrafo, querem ser eles a tirar uma máquina e a fazer as coisas. Ok, ou mesmo estúdios, ou mesmo agências, ou uma máquina, um estagiário e fazem assim qualquer coisa. Pronto, é um processo que eu tenho que chegar lá, com tempo, com nome, com portfólio, as coisas vão mudando e as pessoas vão perceber que se calhar mais vale investir num bom programador, num bom decorador, do que fazerem realmente elas próprias e fica assim meio patusco e tal, não fica bem. E isto aqui é um bocado para perceber o que é que leva as pessoas o cliente a escolhermos. Eu tenho que criar um portfólio porreiro, eu tenho que estar constantemente atualizado com a fotografia hoje em dia, qualquer um tira fotografia com um telemóvel, tem uma luz, tem isso que e tira fotografias porreiras. E a nível da fotografia, na minha profissão, eu tenho que estar constantemente a atualizar-me. E isso é uma coisa que eu tenho que pensar. Porque é que o cliente, imagina, eu tive uma designer que veio de Lisboa este sábado trabalhar comigo de propósito. Mas não há fotografia em Lisboa, trazes o material todo, sim, mas eu gostei da forma como tu abordas as coisas e como mostras e tal. E ok, obrigado. E é giro perceber isso, o que é que a cativou para que ela viesse e não escolhesse outra pessoa. E é esse o esforço que eu acho que nós temos que fazer na nossa profissão hoje em dia, que é tentar pensar o que é que nos torna diferentes. E pronto, eu então, deixa eu ver o que é que eu disse. Pronto, isto aqui é um bocadinho para vocês perceberem como é que funciona o meu trabalho com fotografia. Infelizmente eu não tenho aquela forma de bater à porta e de vender o meu produto. Gostava de ter mais isso, mas não tenho. Eu fico um bocado à espera que os clientes cheguem até mim. Se calhar eu tenho, mostrando o meu trabalho, quando o meu trabalho é online, mostrando e partilhando, se calhar é a minha forma de vender, mas eu acho que devia ser mais empreendedor e agora tipo no fim, dar o meu cartão a toda a gente, pessoal, mas eu não tenho isso de me vender dessa forma. E então as coisas chegam até mim. E como é que funciona, por exemplo, um projeto? Eu, para dar valores, eu preciso saber realmente o que é que vai acontecer. O que é que as pessoas querem que eu fotografe? Querem um evento, querem que eu pegue num livro e transforme um livro bonitinho, querem que eu faça um retrato de empresa em que está toda a gente assim. Como é que, há vários trabalhos diferentes. E então, basicamente, para vos explicar as pessoas mandam-me um briefing e eu digo, o que é que vocês vão fazer? Quero uns retratos de uma empresa, quero um retrato de cada pessoa e eu, pronto, então um retrato custa X horas, 30 retratos custa X horas, eu tenho que levar, é no meu estúdio, é no vosso local, levo o material, não levo, etc. Há estes processos todos que eu tenho que pensar para fazer um orçamento, mais o tempo daqui. Neste caso não há muita criatividade em fazer um retrato, porque tecnicamente eu sei como pôr as luzes, etc., mas não é um processo em que eu tenho que explorar muito mais a criatividade. Eu tenho que puxar mais o sorriso da pessoa para ela não ficar completamente pálida nos retratos ou não. Mas depois há o processo de edição, que é o tempo de horas em que nós ficamos no estúdio ali com os fones a trabalhar e editar as fotos todas. E isso tem que ser tudo contado nos orçamentos. Nos outros tipos de trabalhos, fotografia, em que eu aqui digo ideia, pesquisar, etc., é quando, por exemplo, uma designer me pede, olha, está aqui uns cartõezinhos, umas caixas que eu fiz um design e tal, e gostava que com isto fizesses uma cena porreira, criasse uns cenários e tornasses o meu trabalho apelativo para eu pôr no meu portfólio e conseguir angariar mais clientes. E é isso, normalmente eu digo que é isso o meu trabalho como fotógrafo para os designers, é tornar o trabalho deles mais apelativo para vender, para eles conseguirem mais clientes. Porque se tu vais a um site, se vocês forem a um site de um designer, eles têm as coisas super bem apresentadas. Hoje em dia já se faz muitos mock-ups, não é? As coisas todas 3D. Mas eu tento evitar um bocado isso e tento construir as coisas à mão, com cenários e cartolinas e coisas, e tornar aquilo apelativo para que a designer depois mostre no portfólio dela e consiga angariar mais clientes. E então é um bocadinho aí, ela passa-me uma ideia, olha, eu gostava que fizesses algumas coisas interessantes, eu pesquiso, vejo que materiais é que existem, é que posso usar, etc., ponho a minha criatividade e acabo por tornar aquilo de acordo com aquilo que ela tinha em mente e transformar aquela peça numa coisa mais engraçada. Mas depois aqui na terceira fase, ao fazer o alterar e o decidir, que é, eu tiro uma foto, vamos supor que eu tenho esta peça, eu crio um cenário e tiro uma foto super gira, mas depois mando para o cliente, neste caso, dos designers, para saber se ele gosta ou não, porque eu posso estar
uma tarde inteira a trabalhar nisto e a fazer 500 fotos e depois, se calhar, mando-lhe as fotos no fim e ele, não gosto desse fundo, não, prefiro a cor-de-rosa. E eu tive uma tarde toda a trabalhar e depois não... Então, pronto. Quando eu falo aqui é o alterar, o decidir, falar com o cliente, estar em constante contacto com o cliente, que vocês devem ter na vossa profissão também, e é uma coisa importante. E no fim o cliente diz, olha, gosto, escolha estas 10, edita-me estas 10. Pronto, e eu estou a editar e a fazer isto tudo. Eu acho que naquilo que eu faço como fotógrafo, que é diferente do que ela faz, há 3 tipos de trabalhos. Neste caso, uma coisa é criar uma apresentação personalizada, que é uma agência diz, tenho este objeto, quero que fotografe este objeto ou num ambiente, ou em estúdio, ou com elementos, com cartolinas preto, com fundo preto, o cliente diz-me exatamente aquilo que eu tenho que fazer. E isso é um tipo de trabalho, que é um trabalho menos criativo da minha parte, que é quando o cliente diz que eu quero isto assim, só que não tenho os meios para fazer, por isso fazes tu, que sei que tens o material e fazes as coisas com qualidade. Por exemplo, este é um exemplo do que aconteceu. A rapariga era uma designer e tinha estes cartões e tinha alguns elementos. E ela disse, eu tenho uns cartões coloridos, os meus cartões pessoais são com 5 cores, cartões diferentes, o papel todo XPTO, 5 estrelas, e quero alguns objetos e quero que faças exatamente assim, um cartão, um objeto, etc. E eu fui fazendo, e então isto tem uma panóplia de cores com objetos diferentes. Aqui é a mesma coisa, foi uma agência que me pediu uma caixa, que isto era uma chave, quando nós comprávamos um carro, a chave vinha aqui numa caixinha com um desdobrável, assim, uma coisa toda engraçada. E isto foi engraçado porque eles não me tinham dado um briefing, porque isto foi feito numa semana, e eu fui buscar materiais, fui buscar uma rede, fiz uma fotografia para aí durante 3 horas, estive a tentar fazer uma fotografia incrível, na minha perspectiva, e o cliente disse, está fixe, não gosto, põe um fundo preto só. E eu perdi todo aquele tempo, mas aí está, porque eu não tinha o briefing e queria levar isto mais além. E afinal acabou por ficar porreiro, só em fundo preto, super simples. E isto é um tipo de trabalho que é exatamente como este, que o cliente diz exatamente o que eu tenho que fazer, e então eu faço. Não é aquele trabalho mais interessante, mas acaba por ser. E ele disse, olha, fundo azul, comida em cima da mesa, uma tábua, levou os materiais e fez isto comigo. Depois há outro, que é se calhar um bocadinho mais próximo do fotojornalismo, mas não posso chamar assim, como é óbvio, que é, eu tenho que ser criativo no momento. Estou a fotografar num evento, uma ação, alguma coisa que esteja a acontecer, e eu tenho que ser criativo na hora, porque se eu não tirar a melhor fotografia na hora, não há qualquer edição que depois vá fazer que a fotografia fique a melhor do mundo. Por isso é que as pessoas às vezes valorizam um bocadinho a fotografia, que era o que eu estava a dizer há bocado. Um designer tem um computador, senta-se num café, faz uma cena qualquer de design impecável. E um fotógrafo tem uma máquina, exatamente a mesma coisa, só que o problema é que para fazeres trabalhos diferentes precisas de muito material. E a nível de fotografia é uma coisa muito desgastante. Todo o material que existe na fotografia, ao contrário do design, foi uma coisa que eu senti na pele antigamente, que eu estava em qualquer lado, fazia design, depois ia imprimir, etc. Mas era uma coisa tranquila, tinha aqui um objeto. Em fotografia é preciso milhares de coisas para tornares o trabalho mais apelativo. Podes fazer com poucas coisas, como eu disse há bocado, mas se quiseres aumentar e melhorar, precisas de adicionar novas coisas. E então, isto foi alguns exemplos de o que é em que eu tenho que ser criativo no momento. Isto era uma fábrica de pão, uma panificadora, em que eles pediram para registar o processo do pão. Então eu estive a fotografar das 2 da manhã às 6, que é a altura em que eles faziam o pão, e andei pela fábrica toda, 40 graus, os focos estavam longe, etc. E eu andava a explorar o melhor das ações que iam acontecendo, a ver se tornava a fotografia mais interessante e se mostrava realmente aquilo que eles queriam, o resultado final, que era mostrar um bocadinho o processo e as coisas todas que passavam por fazer os bolos e o pão e tudo aí fora. Isto é engraçado, este ainda não lancei. Isto foi uma fábrica de cerâmica, este cliente era... Eu fui contratado por uma agência do Porto, mas o cliente deles era da Califórnia. E basicamente ele desenhou umas canecas para a Starbucks no início e teve uma ligação qualquer com uma fábrica em Aveiro de cerâmica e então veio cá e eles quiseram que eu tirasse umas fotos com ele na fábrica porque foram produzidas as primeiras canecas, porque ele tinha uma parceria, foi em Águeda, tinha uma parceria em Águeda, etc. E isto foi engraçado porque a agência disse, olha, vais tirar aquelas fotografias que os americanos querem todas, super direitinhos, e eu tirei isso, acabei por tirar, mas esta fotografia resultou quando eu chamei o cliente à parte e disse, vamos passear aqui pela fábrica e vai surgir qualquer coisa. E então é explorar no momento coisas criativas que possam acontecer. Esta peça estava, estes 2 carrinhos que vocês veem
elevador, não sei se chamam elevadores ou carris, eram carris neste caso prateleiras, em que tinhas as peças todas cerâmicas e os carris percorriam as fábricas todas. E ele andou lá no meio e tal, e a criatividade acabou por aparecer no momento. Estava semi-planeada, mas eu não gostava do resultado porque não estava a sentir... eu não gosto de fazer as coisas planeadas. Não sou esse tipo de fotógrafo. Apesar de fazer alguns trabalhos em que isso tem que acontecer, mas faz parte. E então isto foi interessante porque acabou por acontecer de forma natural e foi giro. E isto aqui foi um projeto que nós fizemos na altura da We Came From Space, em parceria com o Chesta Studio, que é o Hugo, que faz caligrafia, e com os Lift. Isto foi um projeto que nós fizemos para nós, sobre a cidade do Porto, e também foi super interessante porque ele estava a pintar uma parede e aí está. Ele pintou esta parede à primeira e eu já não podia fazer mais fotografias do processo. Ou era criativo na hora ou nada feito. E isso é a energia que me dá a nível de fotografia, porque quando dizem, olha, vamos fazer uma fotografia, mas pões a máquina a disparar automaticamente, qualquer coisa. Não, isso não funciona. Eu gosto de estar atrás da máquina e explorar a criatividade. E era isso que eu não sentia quando estava atrás de um computador a fazer design. Eu precisava de mais alguma coisa, não era tão criativo a fazer design como acho que tenho sido e tenho melhorado a nível de fotografia. Ou, por exemplo, aqui, isto era uma agência, sim, em que eles pediram para eu fotografar o espaço e enquanto eles estavam a trabalhar e a fazer várias coisas e tal, e eu fui explorando algumas situações que estavam a acontecer, programadores, e quando se fotografa programadores não há assim muito, não há assim muito, a malta está sentada e não há nada a acontecer à volta. E eu, façam algumas ações, simulem uma reunião, façam qualquer coisa, conversem, para ver se criam conteúdo para eu conseguir fazer algumas fotos para tornar o vosso site mais apelativo quando a malta vê quem é que são aqueles, etc. Estarem sentados todos a olhar para o computador é muito difícil. E então eu tenho que tentar puxar um lado mais engraçado das coisas. E isso é um desafio engraçado. Pronto, e depois aqui, a última parte que eu acho que as 3 formas de trabalho é criar tudo de raiz. E quando eu digo criar tudo de raiz pedem-me para fazer uma sessão qualquer. Por exemplo, seja um produto, seja moda, seja um evento, seja o que for. E eu faço parte da equipa toda, da equipa de produção, juntamente com o cliente, da parte da decoração, da maquilhagem. E eu penso nas ideias todas juntamente com a equipa toda. Isso é o que me dá mais motivação. Em que, por exemplo, este é um projeto pequenino, que foi a rapariga deu-me e tal, uma designer deu-me o material dela e disse, faz aquilo que quiseres, pronto. E eu acabei por escolher os materiais, escolher a luz, etc. Mas isto é só uma coisinha pequenina, porque depois há outros projetos mais engraçados, como fotografar, por exemplo, uma garrafa de vinho para as caves do vinho do Porto, em que eles dizem, temos esta garrafa, gostávamos que tivesse assim uma ligação com madeira e tal, mas deixamos tudo contigo. Ok, e eu tenho que encontrar o local, escolher os materiais, ver o que é que podemos fazer, e isso dá-me muito prazer, juntamente com isto. Imagina, isto foi uma sessão lifestyle em que já metia modelos, já metia muito mais pessoas, stylish e tudo, e arranjar um local. Esta sessão tem a ver com colchões, e vocês não veem nada aqui, mas a ideia aqui é, o que é que acontece, o lema deles é Life Starts After Sleep. E então eles queriam mostrar o que é que acontecia depois das pessoas acordarem, como é que as pessoas estão no dia-a-dia. E isto é só um exemplo, porque fizemos vários temas, pessoas como nós, ou uma mãe solteira, ou um casal jovem, assim, malta jovem, ou com filhotes e tal. E pronto, e isto foi super giro, porque tivemos que alugar a casa, criar cenários, e eu tive que dizer às crianças para explorarem tudo, luta de almofadas, isso é muito fixe, em que naquele momento tens que tirar o melhor partido. E isso é super interessante. Mas, este aqui também, isto é engraçado, foi a mesma empresa, dos colchões, e eles fizemos agora uma campanha, que eu lancei agora há pouco tempo, juntamente com eles e com uma equipa de vídeo, em que isto aqui a ideia da campanha é pessoas normais que compram aqueles colchões e ficam com superpoderes. Então a ideia é este senhor, que é completamente gordo e tal, o velhote ganha uma maratona, ou o bombeiro que sobe à árvore porque faz parkour, neste caso ele fazia parkour e subiu a árvore, pá, aí umas 300 vezes nós ficámos, eu subia 2 ou 3 e morria, mas foi genial. Ou um youtuber aqui que faz levitar as coisas. Tentámos criar assim alguns temas engraçados para perceber. Aqui é a jornalista a perceber alguma coisa está a acontecer e o cientista que acorda logo com as ideias e explica porque é que as pessoas têm superpoderes, porque dormem naquele colchão específico, não sei o quê. Mas é engraçado. E pronto, isto foi giro. Depois aqui,
uma coisa mais interessante, e para terminar, para não me prolongar muito mais, não é fácil ser freelancer, porque nós temos que gerir a nossa carteira de clientes e o nosso portfólio de uma forma muito, muito difícil, porque há meses em que eu tenho trabalho, há outros meses em que não tenho nada. E gerir essa emoção, essa parte emocional e os timings todos é uma coisa muito difícil quando estamos num trabalho em que temos um patrão e estamos sentados e tal, estamos bem, estamos descontraídos, não temos qualquer peso. Isto é uma coisa que eu senti bastante quando abdiquei de ser designer para ser fotógrafo, em que eu tenho que estar constantemente a mostrar coisas que faço, daí ter que atualizar sempre o portfólio, tentar arranjar novos clientes e é uma luta diária. Temos que estar sempre naquela onda em que não se forem picos, emocionalmente é muito desgastante. Se conseguirmos manter uma onda e prolongar os trabalhos, e há meses em que, ok, vais fazendo menos coisas, menos apelativas e tal, mas vais mantendo ali uma linha, isso é porreiro. Mas é um exercício muito difícil. E aquilo que eu escrevi ali, o mais importante é... Eu acho que na minha profissão, nós como fotógrafos, temos que nos lembrar que também temos que tirar fotografias por prazer, e neste caso eu digo lazer, que é, temos que tirar fotografias porque nos apetece fazer um projeto qualquer divertido. E eu tenho esses projetos no meu portfólio e muita gente pensa que esses projetos são de clientes e não foram projetos em que me apeteceu fazer fotografia porque gosto e porque explorei coisas e por acaso resolvi partilhar. E isso é uma coisa que eu acho que é uma mais-valia para a minha profissão, que é abdicar de só fazer coisas na fotografia profissionais e perder um bocado de tempo a divertir-me. Mesmo nas vossas profissões, eu não sei se vocês conseguem fazer isso, mas é uma coisa que acho que muita gente se esquece, porque depois fechas o computador e já não vais para casa e já não programas e etc. Mas se calhar podes fazer um joguito ou uma coisa qualquer, não sei, estou a inventar, não percebo nada, mas tentar perceber que podemos fazer uma coisa um bocado diferente. E com vontade, nem que seja divertirmos e eu pego na máquina e vou fotografar qualquer coisa, ou vou fotografar o meu carro só porque me apetece. É uma coisa estúpida, mas pronto. Ou fazes uns retratos com as crianças, umas coisas divertidas com a tua família. E é isso que eu acho que é o mais importante, porque isso dá-me energia para fazer as outras coisas. Por isso, pronto, espero que tenham percebido. E obrigado. Não há, assim vamos todos comer. Eu tenho uma questão um bocadinho básica. Força, chuta. Que é, qual é que tu achas que é, ou qual é que são os materiais que tu usas mais, e falando um bocadinho também, se calhar, no contexto da malta que aqui está, porque acho que a maior parte das vezes que fazemos fotografia não é tanto tipo em eventos ou ir a sítios, é mais, se calhar, aqui perto das empresas. Sim. Quais é que achas que são os materiais mínimos? Se eu quisesse construir um mini estúdio, qual é que seria tipo as primeiras coisas que tu irias adquirir? Um computador, enviar um e-mail ao Álvaro Martino para ele poder fazer esse trabalho. Já não é a primeira vez que me fazem essa pergunta, engraçado. Tu podes fazer uma fotografia com 2 candeeiros, uma cartolina branca e uma máquina. Se quiseres fotografar assim uma coisa mais... Mas não há... Eu podia dizer todos os materiais e mais alguns. Acho que se calhar o que faria é estabelece um limite do dinheiro que queres gastar. Depois explora um bocadinho coisas mais básicas. O que é que realmente vais fotografar? Queres fotografar algumas peças e teres assim em fundo branco? Queres improvisar um bocadinho? Dou-te um exemplo. Fotografei um ginásio no Parque da Cidade do Porto e depois a agência que fez o design do ginásio pediu-me para eu fotografar as peças. E eu podia ter levado isso para o estúdio e ter feito em estúdio alguma coisa, mas não, decidi ir ao ginásio e explorar todos os materiais que haviam no ginásio ou à volta, como é que eram as paredes, como é que eram os campos, etc. E achei que isso ficou muito mais interessante porque eu levei o material para lá e ganhou caráter e ficou muito mais interessante. E eu não precisei de nada. Encostei aquilo a uma parede de betão com o chão de um corte de ténis, o sol estava a bater, criou uma sombra e tal, pronto. Se quiser, e é por aí, eu não precisei de material. Se quiseres usar material, as coisas são muito simples. O que é que vais mesmo fotografar? O que é que gostava de
tentas perceber onde é que há um exemplo e depois podes usar candeeiros, podes usar luzes de estúdio, as mais baratas. Uma luz, pões um capa-line e ele reflete, e já não precisas de 2 luzes, é mais barato. Podes fotografar ou na rua, ou no chão, ou usar uma carpete. Podes usar muitas coisas, por isso acho que tens é que perceber o que é que vais fotografar e depois a partir daí perceberes, quero muita luz, quero menos luz, quero desfocar mais o objeto, menos o objeto, quero colocar elementos à volta. É um bocadinho difícil eu dar-te a resposta certa, mas acho que com pouco se faz muita... E eu cada vez mais aprendo isso. Fotografar uma garrafa de vinho é a pior coisa do mundo, cheio de reflexo e tal, precisas de não sei quantas luzes, detesto. E já vi um gajo a fotografar, um rapaz a fotografar só com um candeeiro e não sei o quê, e fica uma foto brutal. E depois ele recorta e tal, faz edição e não sei o quê. E eu fico, eu tenho 3 ou 4 luzes e gasto um dinheirão e não consigo... Depende um bocadinho do que queres fazer. Acho que é mesmo, vamos experimentar. Começas a experimentar, vês o resultado e a partir daí logo se vê. Mas qualquer coisa, manda e-mail. Então, alguma dúvida, pessoal? Força. Reparei que o teu portfólio é muito diversificado. Há algum tipo de fotografia que tendas a especializar ou preferes fotografar produto, arquitetura? Essa é a pergunta mais difícil quando dizes. Depende. Se eu não disser sou um fotojornalista, eu gosto de ser versátil porque aí está. Acho que podemos ser bons a mais do que uma coisa. E eu não gostava de me especializar em nada, porque às vezes surge um projeto em que eu aprendo algo novo. Ainda hoje tive uma reunião para ir fotografar sapatos reciclados de plástico e fazer uma sessão lifestyle, assim, uma coisa fixe. Pá, não sei, é giro, mas na altura eu disse, gostava-me de especializar em fotógrafo para designers. Mas a verdade é que se eu me fechar no nicho do design, só vou fazer coisas relacionadas com o design e tenho percebido que o contacto com pessoas, o explorar eventos, coisas, situações até de rua, etc., também é super interessante. Claro que se calhar há algumas coisas em que eu vou dedicando mais a minha técnica, mas não te consigo responder, gosto de fazer fotografia de arquitetura, tenho feito menos, se calhar o que não gosto de fazer, ou gostava de fazer menos, é estar sozinho. Por causa do meu background, do partilhar com as pessoas, etc., gostava de fazer projetos em que pudesse estar com mais pessoas. Criatividade, sentar-me na mesa, discutimos ideias, planear coisas, ações, em que tens uma equipa toda a trabalhar, isso dá-me muito prazer. Do que estar sozinho. Sozinho estou naquele tempo em que estou com a minha máquina e faço o meu mundo. Mas o que me dá mais prazer é projetos que tenham equipas. E mesmo com outros fotógrafos. Eu colaborei imenso até chegar aqui com muitos fotógrafos no Porto e fiz muito trabalho que gostei e que não gostei e aprendi o que não fazer. E o que me dá mais prazer realmente é fotografar projetos com equipas. Agora, não te consigo dizer especificamente. Gosto de projetos que se calhar estejam relacionados um bocadinho com os meus gostos. Acho que tem a ver com isso. Ou gostar de vinho, ou adegas, ou pessoas, ou coisa. Isso acaba, cada fotógrafo acho que acaba por seguir esse caminho. Não gostava de estar, se calhar, fechado a fotografar coisas macro ou joias, ou não sei, não é a minha cena. E sei que é super difícil fotografar isso. Mas pronto, estar com pessoas e explorar ideias criativas, que foi isso um bocadinho a minha base do design que me fez, se calhar, chegar até hoje e perceber que gosto mais desse tipo de coisas. Não sei se respondi muito bem, mas não é fácil essa pergunta. Podes-nos contar algum projeto que tenha corrido mal e o que é que aprendeste com isso? Sim, claro. Felizmente tive poucos projetos que correram mal. Sei lá, olha, por exemplo, este da cerâmica correu mal, mas não foi da minha parte, foi da parte da agência que o cliente deixou de trabalhar com eles e eu fiz a fotografia toda e não foi para a frente. Mas, por exemplo, o correr mal é quando as pessoas não respeitam a outra pessoa, neste caso o cliente. O cliente não me respeita porque eu sou um fornecedor, não sou trabalhador dele, sou um fornecedor, dizendo assim, estou a trabalhar para ele, estou a fazer uma ação. E acho que quando ele diz é assim que tens que fazer, é assim que eu quero, é assim, desculpa lá, mas não, tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas. Houve um projeto que correu mal, por acaso, eu não posso dizer que correu mal, mas não voltaria a trabalhar com essas pessoas provavelmente, pelo facto de
terem-me dado tudo à última da hora e dizerem tens 10 coisas para fazer em 4 dias e depois cortarem o budget sempre. Todos os clientes cortam o orçamento. Todos. Não há, é muito raro encontrares um cliente que diz ok, está feito. Todos, tem que ser menos, tem que ser menos. Mas o facto de ter corrido mal foi a comunicação entre mim e o cliente, por causa desta velocidade toda, não foi boa. E os designers passaram mal a mensagem. Eu queria agradar e fiz 4 ou 5 coisas diferentes, devia-me ter focado e dizer, não, este orçamento é para 2, 3 coisas, não queria agradar para ficar com o cliente, para depois voltarmos a trabalhar e ele pediu-me uma coisa, eu tentei fazer e depois pediu-me uma coisa relacionada com areia, por exemplo, uma caixa de uma garrafa e ela queria que eu largasse a caixa na areia e depois criava assim uns raios e não sei o quê, e eu não percebia o que era isso. E eu cheguei à areia, larguei aquilo, e não havia mais nada, a areia não se mexia. E comprei 250 kg de areia, fui para o estúdio, explorei isso tudo. Depois, um dia antes da entrega, já tinha feito outras coisas, ela manda-me uma foto do deserto, em que a areia do deserto fica seca e eu, isto não é areia de praia sequer, não... Isto é impossível fazer em 2 dias, tens que secar e tudo, dá um trabalhão enorme. E não tinha nada a ver com aquilo, mas ela decidiu fazer muitas coisas. E essa comunicação e tal não resultou muito bem, porque a pessoa que estava do outro lado era muito imatura e era uma designer jovem, etc. Deram-lhe um cargo que ela se calhar não devia, e a forma como ela falou como se eu trabalhasse para ela, como se eu fosse empregado. E esse tipo de comunicação acho que não é fácil, deve-se manter o respeito sempre do outro lado, porque nós podemos ser jovens, mas temos muita qualidade todos e tens mais experiência e menos experiência, mas tem que haver um equilíbrio e nesse aspecto algumas coisas correram mal, mas assim que eu me lembro há uma coisa que eu sinto sempre de correr mal, que é eu faço um trabalho e sinto sempre que correu mal o trabalho, mas isso é porque eu sou muito exigente comigo próprio e tenho que tentar acreditar que vou fazer as melhores coisas sempre. E depois digo, então, correu bem? Eu, acho que não resultou muito bem, eu vou para casa e tal, edito, está mais ou menos, envio para o cliente e ele, está fixe, gostei muito. E eu, pronto, ok. Isso é porreiro. Se calhar o cliente não é exigente, não é? Mas há esse medo, mas de resto eu tento harmonizar as coisas para não correr mal, porque acho que é um mau caminho quando as coisas seguem isso. Alguma ideia? Não tens mais questões? Tenho uma. Força. Obrigado. Voltando um bocadinho à questão de lá. Sim, se quiseres eu posso mostrar assim para trás. Diz. Do segmento de mercado e do negócio. Como é que tu vês para o futuro? Qual é que é a tendência numa sociedade em que toda a gente tem uma câmara fotográfica no bolso? E como é que consegues transmitir a um potencial cliente que o teu trabalho e a tua criatividade tem mais valor comparado com com mais fácil um negócio que faz as suas próprias fotos e põe no Instagram, por exemplo? Mais uma pergunta difícil. Estou-me a tentar lembrar da comparação que nós temos com um jornal, um livro, que é impresso em papel, e o jornal digital, que nós vamos ao telefone e lemos. Espero que a fotografia, neste caso, a que eu faça, seja como o jornal que dure muito tempo, mas ainda agora vinha a ouvir um podcast na viagem para cá e tinha um bocadinho a ver com isso. Antigamente tu abrias um jornal e tinhas publicidade de carros, publicidade de apartamentos, etc. Hoje não. Hoje vais online e tens um site de carros para vender, tens um site de apartamentos para vender. Já não vem no jornal isso. Há coisas que deixaram de existir no jornal. A designer que veio este sábado ter comigo, eu perguntei-lhe porque é que ela escolheu trabalhar comigo e... porque ela trabalha numa agência em Lisboa que apresenta o portfólio todo em mock-ups e tal, e ela dizia que queria tornar as coisas mais reais. O que é que eu te posso dizer aí? Eu tenho que estar constantemente atualizado e adaptar-me ao facto de hoje em dia, daqui a um mês sai um telefone, daqui a um mês sai uma máquina e as coisas são muito mais fáceis. Mas eu acho que, sendo um bocadinho, sou novo, mas sendo um bocadinho da velha guarda,
dá-me muito mais prazer fazer este tipo de fotografia assim do que, por exemplo, tive uma pessoa que me disse, olha, quero criar um novo projeto, mockups, acho que eras uma pessoa ideal. E eu, obrigado, mas estou a lutar contra isso. Não quero fazer isso porque não me dá prazer, ponto 1. Percebo que é uma tecnologia que nós temos que nos adaptar, mas eu acho que há público para tudo. E vai haver público para tudo. Porque, tudo bem, não vou ganhar milhões e não vou andar de Ferrari, mas certeza que vai haver pessoas que vão gostar daquilo que eu faço, certeza que há pessoas ainda a comprar jornais hoje em dia porque preferem o jornal, e mesmo pessoas da nossa geração, eu compro o Expresso e etc, eu leio o Expresso e tenho o público também no digital, não compro o público, mas compro o Expresso, etc. Se calhar tem um bocadinho a ver com a minha geração, não sei, ou isso dá-me prazer, talvez por ser designer, mas é difícil porque eu sei que se calhar num certo ponto vou ter que fazer ali uma jogada qualquer, porque se hoje em dia pegas no Photoshop e o próximo Photoshop tu selecionas uma área, fazes um content aware e fica tudo, desaparece tudo em segundos. Coisas que eu fazia antigamente, editava e demorava um tempão. Eu vou ter que me adaptar a isso, mas não há uma resposta assim. Há uma resposta que é, eu vou querer continuar a fazer o que faço porque sei que há pessoas, há público, vai haver público para isso, porque há pessoas que se calhar vão dar mais prazer a ter uma fotografia um bocadinho mais suja ou mais defeituosa do que aquela fotografia que toda a gente tem igual. É o exemplo do IKEA, não é? O estúdio que vocês viram aqui, aonde? Vocês viram aqui, por exemplo, ok, isto é do IKEA, mas não há hipótese, mas estas mesas, estas prateleiras, o nosso móvel que nós construímos, nós decidimos não ir ao IKEA comprar porque temos a sensibilidade para gostar de imobiliário e de design, etc. Então decidimos fazer nós as nossas próprias peças para tornar o nosso estúdio diferente. E eu podia ir ao IKEA e comprar e era muito mais barato e está feito, arrumava e tinhas aquelas tanto com os quadradinhos. Mas decidimos fazer estas mesas e comprámos madeira e percebíamos alguma coisa, tens que perceber alguma coisa disso, mas deu-nos prazer fazer isto e voltar atrás e ter uma mesa que o tampo sai e eu junto os dois tampos e faço uma mesa de fotografia, etc. Ou tiramos e temos um espaço maior, ou ter um móvel que mais ninguém tem porque nos deu prazer a nós fazer isso. Adaptámos, podíamos ter ido comprar, mas quisemos ir para o outro lado. É óbvio que se calhar um dia vou ter que me adaptar, mas enquanto conseguir ir neste sentido, se calhar vou-me adaptar a nível de tecnologia, vou mudar o meu material, vou arranjar formas diferentes de fazer mais rápido, mas acho que vai haver espaço. Espero eu que acho que pode haver espaço para todos existirmos neste aspecto. Agora, claro que não há hipótese se a tecnologia der um salto muito grande, que eu acho que vai dar sempre, mas aí ou adapto-me ou fico para trás. É difícil. Obrigado, eu. Muito obrigado, Álvaro. Está certo.